Professora Valdiana Gomes, mais um vídeo aula em tempos remotos, né? Aula remota para vocês, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós temos como indicação o seu módulo 2 e a sua gramática, tá certo? Então, todo cuidado, né, para que você não fique atrasado, faça a anotação da sua agenda, tá certo? Organizadamente, com a letra bonita, caprichando. E como sempre, né, feito em nossa escola, a gente começa a nossa acolhida de hoje com um texto, tá bom? Acredita em você. Foi o texto que eu escolhi para poder acolhê-los nesta aula de hoje. Você não precisa seguir na mesma direção das outras pessoas. Seja diferente. Faça as coisas diferentes. Não é porque uma pessoa faz determinada coisa no trabalho de uma forma que você precisa fazer da mesma maneira. Procure maneiras de fazer o mesmo trabalho de uma forma mais rápida, eficiente, diferente. Faça a diferença onde quer que você esteja. O sucesso se conquista nas pequenas coisas, tá bom? Então, essa mensagem é para que vocês possam fazer uma reflexão em relação às suas atividades, em relação que não vale a pena copiar de ninguém. É um momento de crescimento seu. A professora Valdiana não está perto, mas você está. Você vai exercitar em você a consciência de como você está fazendo a sua atividade, a sua parte, tá bom? Então, olha aí a nossa agenda, correção da atividade do módulo 2, página 45 a 48. Em seguida, aí eu sugiro para vocês a resolução de atividade da gramática, que vai ser da 167 a 171, tá bom? Então, vamos aí. Vamos para o nosso módulo, tá bom? E vai ser a correção da página 45 a 48. Olha aí. Leia a história em quadrinhos a seguir e responda as questões. Aí vamos ler, né, com calma, sem pressa. Sempre quis ser piloto de avião e estudava bastante para isso. Mas aconteceu um imprevisto. Num acidente de carro, perdi o movimento das pernas e não sabia se ainda poderia voar. Foi quando conheci essa turma e esse esporte. E voei. Né? Texto na página 45. Aí vamos para a página 46. O salto realizado pelo personagem chama-se Burger Jump e é praticado com um saltador amarrado pelos pés e uma corda elástica que não o deixa atingir o chão. O que você achou da atitude do personagem? Então, esse é um momento mesmo de opinião sua, tá certo? A gente vai exercitar, né? A gente vai dar alguma sugestão de resposta, mas nesse momento eu gostaria que você realmente treinasse, que você realmente procurasse dar a sua opinião, levando no contexto a situação em que você leu no texto, tá bom? Então, o que você poderia dizer? Claro que não só assim, desorganizadamente, mas contextualizando, que é uma atitude corajosa, ele foi perseverante, que é uma história que mostra um exemplo a ser seguido de superação. Né? Então, você organiza a sua resposta da melhor forma possível. B. Em sua opinião, por que o personagem resolveu saltar depois de perder o movimento das pernas? Você vai dizer, né? Porque ele tinha o desejo, ele guardava esse desejo, né, de ter a sensação de voar. Então, era um sonho, era algo a se realizar. Então, você pode colocar, porque ele tinha o desejo de conhecer a sensação de voar. Não esqueça do ponto final. E de iniciar com letra maiúscula. Você saltaria? Por quê? Né? Então, você vai aí de cada um. Eu não saltaria. Eu, professora Valdiana, não saltaria, né? Mas se você tem esse espírito aventureiro, né? O que você tem que falar, né? O que você tem que dizer? A importância da segurança, confiar em onde você já vai estar fazendo, né? Esse salto, tá bom? Entender que ele é realmente uma prática esportiva, que ele pode sim ser feito desde que com segurança, como eu já falei e repito. Então, você vai organizar a sua resposta levando em consideração esses elementos que eu estou apontando para vocês, tá certo? E releia a fala do quinto quadrinho e responda as questões. Conheci essa altura conheci essa turma, e esse esporte. Qual é a função sintática dos termos em destaque? Aí você vai dizer, né? Turma e esporte. Então, conheci, quem conhece, conhece alguém ou alguma coisa. Então, a gente vai encontrar aí o núcleo dos objetos diretos, tá bom? Núcleo dos objetos diretos. Você vai encontrar a palavra que está completando o sentido, tá bom?
Com base nessa resposta, observe o emprego do i e explique a finalidade com que ele foi usado. Mesmo que você não soubesse, né, da existência das conjunções, que foi o conteúdo da nossa aula passada, você vai saber o quê? Que ela liga termos da mesma função sintática. Então, o que você vai dizer? Com base nessa resposta, observe o emprego do i e explique a finalidade com que ele foi usado. Você vai dizer, para ligar termos da mesma função sintática. A palavra i, na oração acima, indica soma de elementos ou exclusão de um dos elementos relacionados. Explique. Aí aqui é leitura e interpretação de texto, né? Você vai ter que adentrar o texto e ver o sentido. Então, a gente vai ter o quê? A soma de elementos, pois o personagem conheceu ambos. Então, é a soma dos elementos, tá certo? As palavras que são usadas para ligar termos da mesma função sintática, em uma oração, elas recebem o nome de conjunção, tá bom? Ela também pode fazer, né, ela deve, tem essa finalidade de ligar duas orações. Por exemplo, eu não sabia se ainda poderia voar. Eu não sabia uma oração, se ainda, né, se ainda poderia voar. Ainda poderia voar é a segunda oração. E o se vai ser uma conjunção. Em outras palavras, o se liga a primeira oração à segunda oração. Então, há algumas expressões formadas por duas ou mais palavras, que também exercem a mesma função da conjunção. Essas expressões são denominadas locuções conjuntivas. Por exemplo, haverá jogo desde que não chova. As conjunções e as locuções conjuntivas auxiliam na construção de sentido, pois a função real é ajudar a formar no texto as relações de quê? De coerência e coesão. Tem que fazer sentido. Porque não pode ser só ligar uma palavra a outra se elas não mantêm uma relação semântica nem sintática, tá certo? Então, ela tem que fazer sentido. Dependendo do contexto em que são utilizadas, as conjunções e locuções conjuntivas exprimem diferentes ideias. Aí tem que ter atenção. Por isso que é importante a leitura e a interpretação. Vocês vão interpretar o sentido no qual foi empregado e a relação semântica que mantém dentro da oração, tá certo? Podem ser classificadas como conjunções coordenativas, que ligam termos e orações independentes, e conjunções subordinativas, que ligam orações dependentes. Só vai ter sentido, né, se tiver o sentido completo, tá bom? Aí a conjunção e locução conjuntiva, tá aí na página 47, para que você acompanhe comigo, né? E nem, mas, porém, entretanto, no entanto, por isso, logo, portanto, por conseguinte, isso são conjunções e locução conjuntiva, tá bom? Ou ora, seja, quer, pois, porque, já que, visto que, se, desde que, caso, a menos que, quando, sempre que, enquanto, logo que, para que, a fim de que. Aí, como é que a gente classifica, né? E nem coordenativa, porque exprime ideia de adição. Segurança e independência são direitos de todas as pessoas. Mas, porém, entretanto, no entanto, coordenativa. Ela exprime ideia de quê? De oposição. Outra palavra para atribuir, adversativa, tá certo? Exemplo, pessoas com deficiência têm direitos, mas também têm deveres. Então, exprime claramente a ideia de oposição. Aí, por isso, logo, portanto, por conseguinte, coordenativa. Exprime ideia de quê? De conclusão. Então, ela pode ser o quê? Também conclusiva. Exemplo, acessibilidade proporciona liberdade. Por isso, é uma condição essencial. Ora, seja, quer. É uma coordenativa. Ela exprime ideia de quê? De alternância. Alternativa, tá certo? Um exemplo, o Estado deve cuidar de todo cidadão, seja ele da zona urbana, seja ele da zona rural. Pois e porque é uma coordenativa, vai ser uma alternância, né? Ou alternativa, já disse para vocês. Pois e porque coordenativa, explicação, explicativa. Não atravesse a rua fora da faixa de segurança, pois pode ser muito perigoso.
bom? Já que, visto que subordinativa, ela é o que? Causa, causal. Ela não pode atravessar a rua, já que falta rampa de acesso. Vejam a relação de dependência. Se, desde que, caso a menos que, subordinativa, condição ou hipótese, né? Condicional, tá bom? Seria mais fácil se houvesse acessibilidade. Quando, sempre que, enquanto, logo que. É uma subordinativa, tempo, temporal. Só conseguirei visitar meus pais quando o trajeto for acessível, certo? Para, a fim de que? Subordinativa, finalidade final. Não estacione em frente à rampa, para que a travessia fique livre, certo? Então, agora, né, nós vamos para a página 48. Leia a resenha a seguir e responda as questões. Livro de leitura 100% inclusiva, conquista leitor mirim. Quando Isabela Menuch Brada decidiu colocar a história da cadela Miss no papel, nunca imaginou que fosse escrever uma história comovente que iria romper barreiras da leitura infantil. Miss teve que adaptar-se para voltar a ser feliz e conseguiu graças ao amor que encontrou na nossa família. Revela a autora. Eu desejei que essa adaptação pudesse servir de exemplo para as crianças. Foi assim que o projeto começou, buscando ser algo inclusivo, adaptado, amplificado para quantas mais crianças pudessem ter conhecimento de seu conteúdo. O sonho de Isabela se tornou realidade, possibilitar que todas as crianças tivessem acesso a ele, mesmo aquelas que não enxergam. O caminho escolhido, então, foi a inclusão. Busquei todos os tipos de ferramentas possíveis para que o livro fosse compreendido pelo máximo de crianças que fosse possível, explica a autora. A história de Miss virou um caso único, 100% inclusivo, vendido pela internet para todo o Brasil. O livro reúne em um único exemplar recursos como letras ampliadas, braille, alta descrição, texturas, aroma e versão em língua brasileira de sinais, Libras. Aí tem a fonte, turismo adaptado, acesso em 16 de março de 2018. Em sua opinião, qual é a importância de projetos como citado na resenha? Você vai dizer que torna a cultura de leitura mais acessível, tá certo? E é importante porque ele vai atingir o maior número possível de pessoas, certo? Aí vamos para a segunda questão. Quando Isabela decidiu colocar a história da cadela Miss no papel, nunca imaginou que fosse escrever uma história comovente e queria romper barreiras da leitura infantil, certo? Com que intenção o termo em destaque foi empregado? Explique. Olha aí, com a intenção de dedicar tempo, né? O que está em destaque quando você retoma o texto? Quando? Então, com a intenção de dedicar tempo, tá certo? Então, o termo indica o momento em que a escritora decidiu escrever o livro. Quando? O tempo. Determina. Como esse termo é denominado? Ele vai ser denominado como conjunção subordinativa temporal, tá certo? Então, conjunção subordinativa temporal. Aí pede no item C que você contorne nesse trecho as orações que funcionam como complemento da forma verbal imaginou. Né? Aí você vai no que imaginou. O que vai completar? O que vem depois. Aí você vai que fosse escrever uma história comovente que iria romper barreiras da leitura infantil. Você deixa a conjunção de fora. Então, você grifa, preste atenção, que fosse escrever uma história comovente. Grifa até aí. E depois, na sequência, que iria romper barreiras da leitura infantil, certo? Tudo bem? Vamos para o item D. Que palavra liga essas orações e qual é a classificação dela? Né? Então, fácil essa, que palavra liga a conjunção coordenativa aditiva e, que atribui o sentido de adição ao ligar as duas orações. De novo, a conjunção coordenativa e, né? Precisa classificar? Coloque aditiva, né? Para ficar mais completa a resposta, você coloca conjunção coordenativa aditiva e, que atribui o sentido de adição ao ligar as duas orações, tá bom? E assim, né, a gente termina essa correção, que foi até a página 48, tá bom? E agora a gente vai mais uma vez, né, para a indicação da nossa atividade.
Eu queria agora que vocês pegassem a gramática de vocês lá na página 167, que vai até a 171, porém, né, essa primeira aqui da página 167, eu vou começar com vocês, tá certo? Eu vou dar um tempinho aí, né, com calma. Só essas primeiras questões para poder começar com vocês, tá bom? Aí da página 167, você pega sua gramática e você vai resolvendo junto comigo. Olha aí, certo? Anote aí na sua gramática. 167. Lê este poema de Carlos Queiroz Teles, certo? Insegurança máxima. Ser ou não ser, ter ou não ter, comer ou não comer, beber ou não beber, viajar ou não viajar, beijar ou não beijar, vestir ou não vestir, sair ou não sair, amar ou odiar, dormir ou acordar, brigar ou namorar, passear ou estudar, aceitar ou protestar, afinar ou encarar, as grandes dúvidas desta vida. Será que eu sei o que eu sou? Será que eu sei o que eu quero? Será que eu sei o que eu sinto? Será que essa cuca confusa, cheia de issos ou aquilos? Será? Será que isso sou eu? Sementes de Sol, segunda edição, São Paulo, Moderna 2003, coleção Girassol. Primeira, considerando o título e as ideias gerais do poema, responda. A. Quem é o eu lírico? Quem é o eu lírico do texto? Né? Uma criança, um adolescente ou um adulto? Aí a gente retoma, né, esse eu lírico, essa voz que fala no poema. Eu posso ser mulher, mas eu posso ter um eu lírico masculino, escrever como se eu fosse homem. Você pode ser um menino e ter um eu lírico feminino, escrever como se fosse uma mulher. Então, eu lírico é essa voz que fala no poema. Eu posso ser adulto, mas eu posso escrever como criança, certo? Então, quem é o eu lírico? Provavelmente, todos os indícios de que seja uma adolescente, tá bom? Como o eu lírico do poema se sente? Indique um verso que justifique sua resposta. Ele se sente, do início ao fim do texto, confuso, né, em relação às coisas da vida. Como comprova o verso? Será que essa cuca confusa, né? Você comprova lá com essa fala. Aí a segunda questão. Observe os versos desse trecho do poema. Amar ou odiar? Dormir ou acordar? É importante que você leia junto comigo, tá certo? Brigar ou namorar? Passear ou estudar? Aceitar ou protestar? Como se nota, o poema é quase inteiramente construído de pares de verbos ou orações e de uma conjunção que se repete várias vezes. A. O que os verbos desse trecho exprimem no plano da vida do eu lírico? O que eles exprimem? O que eles expressam? Você vai pensar. Eles exprimem ações e escolhas que ele tem de realizar na vida, certo? Exprimem ações e escolhas que ele tem de realizar na vida. Que tipo de relação existe entre os verbos de cada um dos versos desse trecho? Há claramente, né, uma relação de oposição, certo? Aí, organizando melhor a resposta, vai colocar: há uma relação de oposição de ideias entre os verbos. De novo, há uma relação de oposição de ideias entre os verbos, tá certo? E aí, o item C, qual é a conjunção que liga esses verbos ou orações? Olha aí você vai lá. Amar ou odiar, dormir ou acordar, brigar ou namorar, passear ou estudar, aceitar ou protestar. Né? Então, qual é a conjunção? A conjunção ou, certo? Indique entre os itens a seguir aqueles que traduzem o sentido da conjunção que se repete no poema. Então, a gente tem aí, ó, indique os itens. Então, é muito importante que a gente entenda que ele vai pedir mais de um item. Qual item que a gente encontra como resposta? O exclusão, a dúvida e a incerteza. Então, você marca aí, né, esses dois itens. O eu lírico faz referência a grandes dúvidas desta vida. Quais são essas dúvidas? De acordo com o verso, né, ó, será que eu sei o que eu sou? E os dois seguintes, as dúvidas são o que ele é, o que quer e o que sente. Tá bom? Então, de novo, as dúvidas são o que ele é, o que quer e o que sente. Releia os 4 últimos versos do poema.
De acordo com o último verso, o que o eu lírico busca? Ele busca a sua liberdade? Ele busca um futuro promissor? Ele busca um amor? Ou ele busca a sua identidade? O que é que vocês acham? O que é que vocês marcaram? Muito bem. Ele busca a sua identidade. Item B. O poema intitula-se Insegurança Máxima. Que relação existe entre o título do poema e a busca do eu lírico? Ele se sente inseguro quanto à sua identidade, né? Isso ficou muito claro no texto. Quanto ao que pretende ser, tá certo? Então, essa fase da adolescência, né, gente, é o que vocês estão vivendo mesmo. A insegurança de ser aceito, a sociedade, né, o capitalismo, ele impõe um tipo de aparência que você tem que ter, se você vai ser aceito, se você não vai ser aceito. Então, neste momento, é muito importante que você se valorize do jeito que você é, né? E que não existe ninguém perfeito. E que você faça esse exercício realmente de se aceitar, tá bom? Né? E claro que você vai ficar confuso. Um dia desse você era criança e agora muitas coisas começam a mudar, a tomar outra forma na sua vida. É normal, né? Então, nessa hora para conversar com quem? Quem são as melhores pessoas para se conversar com vocês? Os pais, os tios, os avós, aquelas pessoas que cuidam realmente, que têm boas palavras, que vocês devem ter como verdadeiros amigos mesmo, não é para ter vergonha, as mudanças no corpo, elas vão acontecer, e é muito importante, né, que vocês conversem com alguém que vocês confiem, que seja prioridade mesmo a sua família, tá certo? Então, aí a gente tem aí um quadro lembrete, né, que é verdinho, para que serve as conjunções. As relações entre os seres humanos ou entre o ser humano e o mundo são bastante complexas, né? Nós sabemos disso. Para dar conta da complexidade das ideias das relações, a linguagem necessita de mecanismos próprios para isso. Por exemplo, como indicar que uma ideia se opõe à outra? Como indicar que um fato é a causa ou consequência de outra? A gente tem que ser muito claro, né? Quando a gente coloca nossas ideias, nossas opiniões, quando a gente fala e quando a gente escreve. As conjunções cumprem esse papel, tá certo? Estabelecendo nexos lógicos entre as orações. Elas são, portanto, um dos elementos essenciais para que um texto seja coerente e coeso, tá bom? Então, aí a gente começa a nossa próxima correção a partir do item B, tá certo? Que importância tem a conjunção ou para a construção da ideia do conflito existencial em que se encontra o eu lírico? O eu lírico, em sua trajetória de vida, precisa optar por algumas coisas e abrir mão de outras. Troca ideias, né? Você acha que o ser humano, para crescer e amadurecer, precisa necessariamente abrir mão de alguma coisa? Sim ou não? Aí você vai dar a sua opinião e a gente começa a nossa próxima videoaula com a correção iniciando da página 169 do item B. Vocês me lembrem, viu? Por favor. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus, respondam, pesquisem. Se tiver dúvida, dá uma lida na gramática ou leva lá para o Meet que a gente tira todas as dúvidas de vocês. Tá certo? Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima aula.